A economia brasileira está com a expectativa muito boa. A gente lembra do ano passado que eles falavam que ia crescer 0, qualquer coisa, que não ia chegar a 1%, e aí cresceu 3 vezes mais do que eles chutavam, né? Diziam que ia crescer, aquela coisa, aquele pessimismo todo do tal mercado. E agora a gente vê também outra perspectiva. O próprio FMI dá uma perspectiva melhor do que o tal mercado aqui brasileiro, né? O pessoal da Faria Lima, né? Que querem cada vez mais jogar para trás. E esses caras, depois do golpe da Dilma, foram criando mecanismos para impedir que o povo tenha de fato o controle da economia. Por exemplo, essa história de colocar um presidente do Banco Central com mandato, que não é o presidente do Banco Central, do presidente que foi eleito, ou seja, o cara está lá, não foi eleito, controla boa parte da economia, ou seja, o povo elege um presidente com uma proposta, mas aí o tal mercado inventou essa história de Banco Central independente, que é o que eu falo sempre, independente do povo. E agora esse presidente do Banco Central, com essa história de inflação, disso, daquilo, não quer reduzir a taxa de juro de acordo que tem que ser feito, porque o Brasil não tem por que o Brasil está pagando essa taxa de juro absurda, né? A maior taxa de juro do mundo, né? Se a gente pegar aí juros reais, mesmo se você for lá no Tesouro Direto, né? O cara te paga IPCA mais 6% ao ano. Se você não tem tanta necessidade de dinheiro, é uma senhora aplicação, porque ninguém paga isso no mundo afora. Então, a discussão que se tem agora é o seguinte: o Brasil está com uma perspectiva boa, o presidente Lula tem falado isso, e aí o tal mercado fica jogando contra. E ainda você tem o presidente do Banco Central, que não foi colocado por Lula. O Lula vai colocar agora, ele fica 2 anos, né? Não tem condições de mudar a lei, essa lei foi criada pelos golpistas, eles têm maioria no Congresso, não dá para modificar essa lei. Mas é algo que a população tem que se atentar. Não dá para ter presidente do Banco Central que não seja afinado com o presidente da República. O presidente do Banco Central, ele faz a política econômica também, não é só o ministro da Fazenda, ele controla aí a taxa de juros e outras coisas. Então o Banco Central tem um papel muito importante na economia. Não podemos admitir que um presidente eleito pela maioria da população não possa escolher o presidente do Banco Central, ou seja, o povo elege o presidente do Banco Central que vai cuidar das questões econômicas. Então, a perspectiva de futuro que eu vejo com a saída desse presidente do Banco Central e colocando alguém alinhado com o governo Lula, as coisas vão melhorar ainda mais. Mesmo com essas dificuldades, a economia tem crescido e vai crescer. Então eu tenho uma confiança muito grande que o presidente Lula, o ministro Haddad e os outros ministros que estão trabalhando vão fazer a economia crescer. São vários projetos que Lula está resgatando, os projetos novos também, vários investimentos, fazendo com que a economia melhore. E assim, nós temos que fazer a economia crescer pelo menos 4% ao ano. 2% é muito pouco para o tamanho que é o Brasil, pela população que o Brasil tem. Mas, infelizmente, existe uma mentalidade aqui dentro de algumas pessoas, né, ligada a esse pensamento neoliberal, que não quer deixar o país crescer. Então, vamos, aos poucos, vendo isso e percebendo essa forma, vamos dizer assim, de sabotagem do governo. Eles tentam sabotar a todo custo, né, para que o governo não tenha um ótimo desempenho, até porque esse ano temos eleições de prefeitos e daqui logo vamos ter eleição presidencial de novo.